E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos falar a respeito de um fundo imobiliário de papel, o VGIR11, que no último ano entregou um dividend yield superior a 14% e atualmente está sendo negociado a R$ 10,07. E aí, será que o VGIR11 vale a pena? Neste vídeo eu vou te mostrar todas as informações mais relevantes para a gente descobrir isso. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que sempre que eu passar um vídeo novo, você receba uma notificação e não perca mais conteúdos como esse. Como eu não gosto de enrolar, vamos direto ao ponto falar a respeito do fundo imobiliário VGIR11. Ele teve seu início em 2018, então ele está aí no mercado há mais de 4 anos. Prazo de duração indeterminado, ou seja, o fundo não tem prazo para acabar. Ele é gerido pela Valora e administrado pelo BTG Pactual, que cobram taxas, na minha opinião, bem altas. Temos aqui uma taxa de gestão de 0,80% ao ano, isso aqui é bem tranquilo. Temos aqui uma taxa de administração de 0,20% ao ano, isso aqui eu também achei bem tranquilo. Temos aqui uma taxa de escrituração que está limitada a 0,06% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Isso aqui também está bem tranquilo. Mas olha só, a gente tem uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, o CDI. E cá entre nós, é óbvio que a gente investe em fundos imobiliários esperando que eles superem pelo menos o CDI, né? Porque quando a gente investe em renda variável, que é uma renda mais arriscada do que a renda fixa, o mínimo que a gente espera é superar o CDI. E cobrar uma taxa de performance em cima de 100% do CDI, na minha opinião, é sacanagem. E essa taxa passa a ser, na minha opinião, uma taxa elevada. Mas continuemos aqui para eu te mostrar que o fundo possui todo o seu patrimônio alocado em 45 diferentes operações. Passando aí na tela para você rapidamente, o fundo possui todos esses ativos, são 45 ativos em carteira, sendo que os seus CRIs possuem aí um duration médio de aproximadamente 2 anos e meio. E com isso, temos o seguinte: o fundo possui 100% do seu patrimônio alocado em CRI, ele não possui nada em caixa, mas está aí em um processo de emissão de novas cotas, o que vai fazer com que o fundo pegue aí um dinheiro. Esses CRIs estão rendendo 98,1%, estão rendendo o CDI. Temos também 1,9% rendendo o IPCA. Então, para aqueles investidores que procuram aí fundos imobiliários de papel com o principal indexador, o CDI, temos aí o VGIR11. Mas vamos continuar aqui para a gente ver o grau de risco desses CRIs. E para isso eu sempre olho o LTV. E antes de entrar aqui no assunto, eu preciso te explicar isso aqui, esse percentual. Quanto maior for esse percentual, maior é o risco do CRI. Porque o que é um LTV? Aqui a gente está fazendo o seguinte, a gente está comparando o saldo devedor do CRI em relação ao valor do imóvel em garantia. Ou seja, quanto maior esse percentual, menos garantia naquela operação, proporcionalmente falando, o CRI possui. E vejamos que mais de 80% dos seus CRIs possuem um LTV superior a 50% e 11,5% nem garantia real possui. Por isso que, na minha opinião, esses CRIs do VGIR11 são bem arriscados. Mas continuemos aqui para a gente olhar a liquidez, Quantas negociações tem as cotas do fundo imobiliário para a gente saber se é fácil ou vender as cotas. Temos aqui que atualmente o fundo possui mais de 74 mil cotistas e por ele ter um valor baixo de negociação entre aí 9, 10 reais e pouco, temos aí que o fundo possui uma excelente liquidez, com um volume financeiro médio negociado diariamente de quase 5 milhões de reais. Mas eu não olho apenas um mês, eu gosto de olhar um histórico só para ter certeza. E veja, vou pegar aqui em mais ou menos 1 milhão de reais, vou pegar 2022, praticamente o ano inteiro de 2022, o fundo possui aí uma liquidez média diária superior a 1 milhão de reais. Então temos aí um ponto super positivo. Se você quiser comprar ou vender cotas do VGIR11, você consegue fazer isso de forma rápida. Quanto ao seu preço, isso aqui é um ponto negativo, porque o seu valor patrimonial por cota atualmente está em R$ 9,64, mas ele está sendo negociado atualmente a R$ 10,07, ou seja, ele está mais caro aproximadamente
4%. E para a gente saber se o VGIR11 vale a pena, eu vou compilar aqui para você todos os pontos positivos e negativos. E como sempre, eu vou começar pelos pontos positivos. O primeiro, ele possui uma boa liquidez, afinal ele tem mais de 74 mil cotistas. Segundo ponto, ele é bem diversificado em 45 ativos. Outro ponto, ele possui aí um dividend yield pago nos últimos 12 meses de 14%. E os pontos negativos temos que atualmente ele está 4% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial e essa taxa de performance de 20% sobre o QCD, 100% do CDI, porque cá entre nós, eu já expliquei aí um pouco atrás do vídeo, quando a gente parte para a renda variável, o mínimo que a gente espera de retorno é o CDI, né? Se a gente quiser aí ficar aí pareado com o CDI, é só a gente investir, por exemplo, no Tesouro Selic. Então isso aí, na minha opinião, é um ponto negativo. Por conta disso, com base em todos esses pontos, na minha opinião, o VGIR11 não vale a pena. Lembrando que isso aqui não é de forma alguma recomendação de investimento, eu estou dando apenas a minha opinião. E para quem concorda comigo, eu vou dar aqui uma alternativa. Temos aqui o fundo imobiliário KNCR11, que possui uma pegada parecida com o do VGIR11. Vejamos, ó, 99% da carteira dele alocado em CRI, igual praticamente a do VGIR11. Temos aqui quase 98% indexado ao CDI, então aqui também o principal indexador é o CDI. Ele possui mais ativos em carteira, se eu não me engano, são em torno ali de 65 ativos. Ele não cobra taxa de performance e atualmente o seu valor da cota, R$ 99,75, está mais barato do que o seu valor patrimonial, que está em R$ 100,68. Um desconto de aproximadamente apenas 1%, eu sei, mas quando a gente compara com o VGIR11, que está em 4% de valor mais caro, na minha opinião, é um bom preço. E se você quiser saber um pouco mais a respeito do KNCR11, eu já gravei um vídeo totalmente detalhado a respeito dele, eu vou deixar bem aqui, é só clicar lá e nos vemos no próximo vídeo.